Pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu faço engenharia elétrica na UF e esse aqui é um trabalho de análise de investimentos. O propósito dele é ensinar um pouco para vocês sobre curva de custo. Bem, meu grupo é composto por mim, Eduardo, Vinícius e Durlan. A primeira pergunta a ser feita sobre curvas de custo seria: quais são os tipos de custos que existem? Bem, e a resposta são dois tipos de custos: o custo fixo e o custo variável. O custo fixo é um custo que não está correlacionado com a produção do seu bem. Por exemplo, numa indústria de biscoito, se você tem uma indústria de biscoito, que custo que você tem nessa indústria que não está correspondente com a produção de biscoitos que você tem? Um exemplo é um aluguel do espaço de onde a indústria se localiza. Esse aluguel ele não aumenta ou diminui com a produção de biscoitos que você tem mensalmente. Então, esse seria um bom exemplo de custo fixo. Agora, o que seriam custos variáveis? Os custos variáveis é exatamente o contrário. É o custo que você tem de acordo com a produção que você tem. Um exemplo seria, dentro dessa indústria de biscoitos que nós já fizemos no exemplo anterior, seria o consumo de energia elétrica. Então, esse custo de energia elétrica, ele seria uma espécie de custo variável. Mas, é claro que numa empresa não teríamos só o custo de energia elétrica como custo variável. Existem outros tipos de custos também que teriam que entrar dentro de conta. E cada empresa tem seu custo variável e seu custo fixo de forma diferente, dependendo do seu ramo, do seu negócio. O custo total. Qual seria o custo total? É bem intuitivo. Seria o custo fixo mais o custo variável. E o custo marginal. O custo marginal é nada mais nada menos do que qual custo você teria por uma unidade produzida. Ele representa nada mais nada menos do que a variação do seu custo total por quantidade de biscoitos que você iria produzir, no caso da nossa indústria de biscoitos. Ok. Eu queria falar para vocês também, mostrar para vocês como essas curvas aparecem. Ok, pessoal, aqui nós temos 4 curvas. A curva de custo variável médio, a curva de custo total médio, a curva de custo fixo médio e a curva de custo marginal. Como a gente pode verificar, a curva de custo variável médio, a curva de custo total médio e a curva de custo marginal seguem um padrão de um U. Elas começam decrescendo, param de decrescer num certo momento e começam a crescer. Só a curva de custo fixo médio que não segue esse padrão. Ela vive decrescendo e nunca cresce, sempre decresce. Por que isso acontece? Bem, a gente tem que lembrar que a curva de custo fixo médio ela é dada pelo custo fixo que nós temos, por exemplo, um aluguel, que sempre permanece constante e nunca muda, dividido pela quantidade de biscoitos, por exemplo, ou de produtos, de bens que nós produzimos. Como a gente tem uma produção que varia mensalmente, por exemplo, nesse gráfico de 100 biscoitos no primeiro mês, de 200 biscoitos no segundo mês, de 300 biscoitos no terceiro mês, hipoteticamente, nós temos que, no numerador, temos esse aluguel que é constante, dividido pela quantidade de biscoitos que varia, e é sempre crescente. Então, nosso denominador é sempre crescente. O que vai acontecer? Nosso custo fixo médio vai ficar sendo sempre diluído. E é por isso que o nosso custo fixo médio é sempre decrescente. Agora, por que as outras curvas têm formato de U? Bem, a gente tem que lembrar que o custo variável médio é nada mais nada menos do que o nosso custo variável dividido pela quantidade de produtos que nós produzimos. Então, como nós temos que o custo variável ele depende
da nossa produção, se nós tivermos uma produção bem pequena, o nosso custo variável vai ser pequeno também. E ele não vai impactar muito no nosso custo. Mas, conforme a gente produz mais, o nosso custo variável começa a crescer. E é por isso que o custo variável médio, essa curva de custo variável médio, tem um formato de U. O nosso custo total médio é nada mais nada menos do que a soma do nosso custo variável médio com o custo fixo médio. Como o custo fixo médio ele tende a decrescer e ajuda nessa queda do nosso custo, mas o nosso custo variável médio está aumentando, se o nosso custo variável médio começar a superar a queda do custo fixo médio, nós começamos a ter um crescimento do nosso custo total médio, que é o que acontece em seguida. E o mesmo ocorre para o custo marginal, porque o custo marginal é nada mais nada menos do que a variação do custo total. Essa parte eu queria falar um pouquinho sobre economia de escala. Acho que o conceito já foi até passado um pouco para vocês, quando eu expliquei alguma das partes anteriores. A economia de escala é nada mais nada menos do que aumentar seus meios de produção para fazer com que o seu custo por uma unidade diminua. Por exemplo, numa empresa grande, como ela tem mais maquinaria, mais recursos, mais pessoas, por exemplo, ela tem um custo por unidade menor do que uma empresa pequena. E assim ela pode estabelecer um preço competitivo em relação às outras empresas no mercado. E por isso ela ganha uma certa vantagem. Então, apesar de tudo, dessa economia de escala, ela tem um certo fim, porque ela é dada pela diluição dos custos fixos, que já foi mostrada na parte do gráfico. No entanto, a parte de custos variáveis, como nós vimos, ela tende a crescer em um certo momento. E o nosso ganho com a economia de escala, ele tende a reduzir até um certo momento que nós paramos de ter ganho com a economia de escala e os custos começam a aumentar. E, bem, outra coisa também que não seria muito inteligente se fazer é aumentar a empresa e produzir o mesmo que estava se produzindo antes. Não é recomendável, porque você vai aumentar os seus custos, vai continuar produzindo a mesma coisa, não vai obter ganhos de escalas e pode até falir desse modo. Então, eu queria falar um pouco sobre essa parte. Espero que vocês tenham entendido essa parte de economia de escala e vamos seguir para a próxima parte. Bem, essa parte vamos falar sobre a lei dos rendimentos decrescentes, que é formulada pelo economista Davi Ricardo. O que essa lei fala, pessoal? Essa lei fala que se você aumentar a quantidade de um bem e fazer com que os outros bens permaneçam constantes, você tem uma queda de produção por bem. Bem, como eu posso explicar isso melhor para vocês? Eu pensei em utilizar um exemplo. Imagine que você é um grande dono de uma companhia que vende produtos agrícolas. Com certeza, você vai precisar obter bastante terras que cultivem seus produtos agrícolas e trabalhadores que cuidam dos seus terrenos, certo? Imagine que se você aumenta a quantidade de trabalhadores, inicialmente você não tem tantos trabalhadores, mas você aumenta a quantidade de trabalhadores. A quantidade de terra que você tem é muito grande em relação à quantidade de trabalhadores que você tem. Então, o que acontece? A contribuição de um trabalhador é muito grande. Então, a produção por trabalhador para você, naquele momento, é grande. Mas se você começa a aumentar a quantidade de trabalhadores numa terra, o que vai começar a acontecer?
Vamos dizer que agora você tem uma quantidade de trabalhadores muito grande e a quantidade de terra que você tem não se estendeu, ela permaneceu a mesma, mas a quantidade de terra que você tem, ela é dividida pelos trabalhadores que vão cuidar de cada pedaço daquela terra. Se você antes tinha uma grande contribuição por cada trabalhador, por ter uma quantidade de trabalhador menor do que a quantidade de terra, agora que você aumentou absurdamente a sua quantidade de trabalhadores, você vai ter uma menor contribuição de um trabalhador em produzir, em cuidar dos seus produtos agrícolas. Ou seja, a produção de um trabalhador, produção unitária, produção marginal, ela caiu. E isso pode influenciar nos seus custos, porque um trabalhador ele tem um custo associado a si. E se ele produz menos, se ele perde eficiência, isso pode gerar um impacto no seu negócio. Eu espero ter explicado de uma forma bem clara para vocês essa questão da lei dos rendimentos decrescentes e vamos seguir para a próxima parte. Então, pessoal, estamos chegando aqui nessa parte final, pelo menos da minha parte. Então, eu queria passar para vocês essa última parte de por que é tão importante a gente calcular o custo marginal, né? Então, se você tem a receita marginal, que tem um conceito parecido com o custo marginal, que é nada mais nada menos do que a receita por uma unidade que você produziu, e o custo marginal é o custo que você tem por uma unidade que você produziu. Se você tem o custo marginal igual à receita marginal, você tem o ponto onde você tem seu máximo de lucro. Então, é importante a gente saber calcular o custo marginal e, por isso, a gente fez o próximo vídeo, próxima parte, que é a parte do Vinícius, que ensina a calcular as curvas de custos para vocês. Espero que vocês tenham gostado e vamos passar para você, Vinícius. Vinícius na área trazendo mais um vídeo de economia comentado para vocês. E hoje, pessoal, a gente vai trazer mais um videozinho de economia sobre curvas de custo, ok? Então a gente vai começar com uma tabelinha aqui, simples, tá? Aqui a gente tem as variáveis de custo fixo, custo variável, variação de custo variável e custo total. E a gente vai criar uma outra tabelinha com outros dados, como por exemplo custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio e custo marginal. E aí eu vou explicar nesse vídeo como se calcula esses caras, ok? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai manter o y, tá? Ele é exatamente igual ao y daqui, que é a quantidade de produto que a gente tem, ok? Então vamos lá. Zero, não vamos fazer assim não, vamos fazer logo assim, que a gente copia o que está lá, ok? E aqui está, igualzinho que está lá. Agora a gente vai para o custo fixo médio, tá? E nesse custo fixo médio, basicamente o que a gente tem que fazer é dividir o custo fixo, ok? Pela quantidade de produtos que nós temos. E fazer a mesma coisa para todos eles. Ok. Só ajeitar aqui um número, tá? E a gente não faz esse primeiro aqui porque a gente vai dividir por zero, né? Então 2000 dividido por zero vai dar erro, né? Aqui no Excel. Enfim. Agora a gente vai fazer o custo variável médio. Ok? Nesse custo variável médio, a gente vai fazer a mesma coisa do que o custo fixo médio. A gente só vai pegar o custo variável médio dessa tabelinha aqui e vai dividir pela quantidade. Ok? E vai fazer a mesma coisa para todos os outros valores. Vamos só ajustar o número e faremos isso mais uma vez para encontrar o custo total médio. Tá? E nesse custo total médio, a gente vai pegar o cara daqui do custo total e dividir pela quantidade de produto que nós temos.
e faz a mesma coisa para todo mundo. Aqui. Pronto. E finalmente agora... Ah não, vamos só digitar um número aqui. Só um momentinho. Rapidinho. E agora a gente vai fazer o custo marginal. Esse custo marginal a gente vai fazer vai pegar a variação do custo variável. Okay? A gente vai pegar o custo variável, né? E dividir por esse, só um instante, dividir por esse menos esse. Tá? Então a gente vai pegar só a variação da quantidade de produtos. Ok? E a gente vai fazer a mesma coisa para todos os outros. Novamente, só ajustando aqui os números. E vamos deixar a tabelinha bonitinha aqui pra gente. Ok, agora nós temos todos eles. Todos os dados prontos. Agora que a gente criou a tabela, vamos inserir o gráfico da tabela. Ok, agora nós temos o gráfico. Tá? E já está pronto. Todos os dados estão aí. Simples, né? Só adicionar mais uns detalhezinhos aqui no gráfico. Vamos adicionar aqui curvas de custo. Ok. Vamos adicionar aqui no eixo X, horizontal, quantidade de produtos. Esse daqui é o Y. Ok. Só clicar aqui do lado de fora. E podemos fazer mais um ajuste aqui, muito rápido. Ok. De 1000 até 100. Aqui a gente fecha isso. Pronto. Está pronta a nossa tabela de curva de custo e o nosso gráfico de curva de custo. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. E até a próxima e tchau! Meu nome é Durlan e eu vou fazer uma análise sobre a curva de custo na teoria da firma. Nós podemos observar que o custo variável médio vai ser sempre igual ao custo marginal na primeira unidade de produção, como mostra o gráfico. É fácil também perceber no gráfico que o custo marginal ele vai sempre cruzar as curvas do custo médio total e do custo variável médio nos seus pontos mínimos. Significa que, para você determinar qual é a produção ideal daquela empresa, vai ficar no gráfico, como podemos observar, entre 600 e 700 unidades. Esse seria o ideal de produção para que minimizasse os custos e maximizasse os lucros.